Você sabia que em programação existem maneiras especiais para criar objetos de forma automática e super eficiente? Hoje vamos explorar uma ferramenta que vai mudar a forma como você codifica suas classes. Estou falando dos métodos construtores. Mas afinal, o que são? E para que eles servem? Se você já ficou perdido tentando entender esses tipos de métodos e como utilizá-los corretamente, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar como dominar os métodos construtores e otimizar a sua aplicação. Aproveita aí, já curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Vamos seguir trabalhando com o projeto da clínica veterinária. No vídeo anterior, eu mostrei como criar um objeto, como fazer a instância de um objeto. Então, se você ainda não sabe como manipular objetos, te convido a assistir o vídeo anterior, porque lá eu explico de forma super detalhada como criar um objeto e como fazer o manuseio dele. Para esta aula agora, nós vamos trabalhar apenas os métodos construtores. O que é um método construtor? Aqui, quando criamos a instância da nossa classe gato, nós chamamos o método construtor gato. Eu falei para vocês, quando tem abre e fecha parênteses ao final do nome, ele se refere a um método. Nesse caso, como ele tem o mesmo nome da classe, ele é um método construtor. E como dentro dos parênteses não tem nada, ele está vazio, ele é um método construtor padrão. Quando temos um método construtor padrão, vamos ter que utilizar os métodos set para poder colocar valores, atribuir valores ao nosso objeto. Então, obrigatoriamente, eu preciso, se eu tenho um método construtor padrão, manipular o meu objeto com os métodos set. Porém, existe uma forma mais simples de colocar valores para o meu objeto, que é o quê? Criar aqui dentro da classe gato um método construtor onde eu já passo por parâmetro todos os atributos do meu objeto, no caso aqui da minha classe. Como eu faço isso? Todo método, como eu comentei, ele tem que ser público para que as outras classes consigam ver ele, consigam ter acesso a ele. Então, ele vai ser um método público, então public. O nome aqui do meu método é o mesmo nome da classe. Então, gato, como ele é um método, abre e fecha parênteses. E depois, aqui ao final, não esquecer já de colocar as chaves para que aqui dentro a gente coloque a implementação desse método. Da forma que eu fiz aqui, isso aqui ele está como se fosse o nosso método construtor que o Java já faz para nós por baixo dos panos. Então, esse aqui seria o método construtor padrão. Ele não tem parâmetro algum, por isso que ele acaba ficando vazio aqui. Porém, nós queremos o quê? Um método construtor onde esses atributos aqui já estejam aqui como parâmetros e assim facilita a criação do meu objeto. Então, aqui dentro, aqui nos parâmetros, eu sempre vou ter que dizer o tipo do parâmetro e dar um nome para ele. Eu vou utilizar os mesmos parâmetros que eu tenho na classe. Então, eu vou utilizar aqui string nome, eu vou ter aqui a string tutor e temos a nossa string raça. Aqui tutor é com letra minúscula, né? Que por padrão a gente não coloca variável iniciando com letra maiúscula. Então, aqui nos nossos parâmetros também deixar como padrão para não fugir da regra. Uma vez feito isso, eu tenho que dizer assim, quando eu chamar esse método construtor aqui, que ele passar para mim um nome, um tutor e uma raça, eu tenho que fazer com que esses atributos que vão, esses parâmetros que estão sendo passados aqui, eles têm que entrar, né, têm que ser enviados para dentro do atributo da minha classe. Como eu faço isso? Aqui no corpo do método, eu vou utilizar a palavra reservada diz, chamo o atributo que eu quero, sinal de igual para atribuição e vou atribuir o que para esse nome? Esse valor que vai vir aqui no meu parâmetro. Então, aqui eu vou ter nome. Então, eu estou dizendo o que aqui? Que este nome que está vindo aqui como parâmetro, ele vai entrar aqui, ele vai ser populado aqui dentro do meu atributo de classe. Faça a mesma coisa para os demais parâmetros. Então, eu tenho ali diz tutor, que ele vai receber quem? O tutor que eu estou passando como parâmetro, assim como o diz raça, e vai receber raça que está vindo por parâmetro. Então,
Então, percebo, se eu selecionar aqui raça, ele diz que esse raça corresponde à raça que está aqui no parâmetro. E esse raça que está aqui antes do nosso sinal de igual da atribuição, ele pertence, ele corresponde ao atributo da classe. Dessa forma aqui, eu tenho um método construtor, onde eu estou passando todos os atributos da minha classe já diretamente na hora da construção, na hora da instanciação do meu objeto. O que acontece agora que eu criei esse método construtor aqui? Se salvarmos aqui o nosso projeto, vocês vão perceber que já apareceu um xizinho vermelho aqui na classe executa. Por quê? Esse método construtor padrão gato deixou de existir. Uma vez que eu declarei algum método com pelo menos um parâmetro lá na minha classe principal, o que tem aqui, que seria o nosso padrão, que é 100 parâmetros, ele deixa de existir. Como que eu posso resolver isso se eu não quisesse mudar essa parte da minha codificação aqui? Eu vou lá na minha classe gato e declaro um método construtor vazio. Então, aqui, public gato, pronto. Dessa forma aqui, se eu salvar, for lá na minha classe executa, já saiu o erro ali da criação aqui da minha instância do meu gato. Vamos ver agora como funciona a utilização do método construtor com parâmetros. Vou criar aqui, vou instanciar um outro objeto do tipo gato. Então, gato, vou chamá-lo ele de gato2, porque ele não pode ter o mesmo nome da variável de instância que eu já utilizei. A palavra reservada new e vou chamar agora aqui o meu método construtor. Coloquei apenas gato, Ctrl barra de espaço, ele me abre essa janela onde ele diz assim, que eu posso utilizar o construtor gato sem parâmetros, como também eu posso utilizar o construtor gato, aonde ele passa 3 strings, 3 parâmetros do tipo string, que é o nome, tutor e raça. Vou selecionar este, ele já bota aqui para mim 3 parâmetros nulos, aonde em cima ele já vai dizendo, ele vai deixando o negrito para que eu entenda. Esse primeiro parâmetro se refere ao nome. O segundo parâmetro ali vai se referir, a gente pode voltar aqui com o mouse ali, o segundo parâmetro é o tutor, e depois ali nós teríamos então a raça. Isso aqui é bom para que você saiba exatamente em que posição colocar cada valor, para não ter perigo daqui a pouco de aqui no começo você colocar qual é a raça no lugar do nome, por exemplo aqui colocar o nome do gato, do animal, no lugar do tutor. Então, dessa forma, eu consigo saber exatamente como que está organizado o meu método construtor. Então, como são 3 strings, tem que colocar entre aspas. O primeiro se trata do nome do nosso pet, vou chamá-lo de Maia. Depois, nós vamos ter o próximo parâmetro, vai ser a nossa raça. Era isso que nós tínhamos? Vamos só conferir. Não, seria o nome do tutor, já ia colocar errado. Ó. O nome do tutor, então aqui eu vou colocar um nome para esse tutor, vai ser a Ana. E depois, então, a raça, eu vou colocar aqui Angorá. Perfeito. Uma vez feito desta forma, eu elimino essas 3 linhas de código aqui. Eu não preciso utilizar gato.setNome, no caso aqui gato2, né? Gato2.setNome, gato2.set raça e tudo mais. Se eu for tentar utilizar aqui, ó, gato2.set, eu consigo ter acesso, por quê? Porque ele está lá dentro da minha classe. Porém, se eu vier aqui ó, e der um setNome para esse gato2 e colocar aqui um novo nome, por exemplo, vou chamá-lo de Sol. Eu estou dizendo que esse gato2, que inicialmente ele começou como Maia, quando eu for chamar o get, gato2.get, não vai mais vir Maia, mas sim o outro nome que eu alterei. Vamos fazer um teste aqui só para vocês verem que isso acontece. Então, muito cuidado com essas utilizações dos métodos, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, o nome do pet. Vamos chamar aqui o gato2.getNome. Eu só vou comentar todo o meu código aqui, só para ele não ficar executando tudo que já tínhamos aqui, para que ele execute apenas ali
mostrar ali para a gente um nome. Então, aqui, ó, o nome do pet é Sol e não mais Maia, porque a gente acabou fazendo uma alteração. Se eu comentar este código aqui, salvar e executar de novo, agora ele pegou o nome original. Então, cuidado na utilização aqui dos métodos. Como eu sempre digo, o programa vai fazer exatamente o que você está pedindo para ele fazer. Se eu fiz aqui a alteração de um nome, ele vai alterar o nome. Então, muito cuidado com a manipulação de dados. Então, vamos ver agora se é verdade, se esse meu gato 2 realmente ele está com esses valores aqui. Eu vou pegar estas linhas de código que tínhamos aqui. Vamos substituir aqui em cima. Vou só retirar os comentários e vamos alterar aqui. Nós tínhamos aqui no nosso print, vamos só organizar o código aqui. Vamos só mudar esse aqui para gato 2. Muito cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V quando utilizar ele nos programas aqui, porque se você esquecer de alterar a variável, corre o risco de você estar chamando ali a nossa variável de instância errada, tá? Então, aqui, opa, gato 2 não tem, né? Gato 2, ok, tá tudo correto. Essa linha aqui a gente pode eliminar e vamos testar aqui novamente. Temos ali, ó, o nome do pet agora é Maia, a raça Angoral, tutor Ana, e aqui os métodos que tínhamos, né? O gato está comendo, o gato está miando, mas ele está chamando isso para o nosso gato 2 e não mais para o gato, que foi o primeiro que criamos aqui. Então, dessa forma aqui, vocês percebem que é muito mais fácil criar, instanciar um objeto diretamente com o construtor. Evita tantas linhas de código. Porém, agora tem mais um ponto super importante para que vocês conheçam sobre métodos construtores. Pode acontecer que, por algum motivo, você precise que tenha um método construtor onde, a hora que você for criar uma instância desse seu objeto, você quer apenas o nome do pet, nada mais. Posso fazer um método construtor dessa forma? Posso fazer. Eu posso colocar aqui, ó, public gato, onde eu vou passar aqui uma string e quero apenas o nome desse meu pet. Aqui, então, eu vou ter o diz nome igual nome. Dessa forma que eu fiz aqui, eu estou criando mais um método construtor, onde ele passa apenas um único parâmetro. Como fica isso aqui na hora de executar? Vou criar aqui um novo, vamos instanciar mais um gato aqui, então. Vamos abrir um espaço aqui, colocar um pouco mais para cima o nosso código. Então, vamos ter aqui o nosso gato 3. A hora que eu chamar agora novamente gato, eu tenho gato sem parâmetros, com apenas um parâmetro e com os 3 parâmetros. Vamos pegar esse daqui, aonde aqui ele estava pedindo o nome do nosso gato. Vamos chamá-lo aqui de Pompom. Perfeito, criei aqui então mais uma instância de gato, eu tenho mais um objeto, aonde aqui eu tenho o nome aqui para o nosso animal. Agora, temos que tomar um cuidado muito importante na hora de criar os métodos construtores. Como que o Java consegue interpretar método construtor? Ele não está olhando para esses nomes que colocamos aqui, para o nome do nosso parâmetro. Ele olha apenas para a assinatura do método. A assinatura do método são apenas os tipos que estão dentro do parâmetro. Então, eu não posso ter 2 métodos construtores com parâmetros iguais, com mesmos tipos de parâmetros. O que eu quero dizer? Eu posso ter um vazio, eu tenho um que passa apenas uma string. Eu poderia ter aqui, ó, eu vou só copiar isso aqui para não deixarmos esse vídeo tão longo. Eu poderia ter aqui um outro método construtor. Percebo que ele já deu erro, porque ele disse que eu já tenho um método construtor com 3 parâmetros string. Porém, eu poderia ter um método construtor assim, onde passa nome e tutor. Perfeito. Ah, mas eu queria agora ter um outro método construtor que tenha, por exemplo, nome e raça do animal. Olha o que vai acontecer se eu tentar fazer isso. Vou colocar aqui embaixo. Eu disse que eu quero apenas com... Opa, nome e raça. Vamos tirar aqui o tutor, então.
Quero nome e raça, então tutor eu não tenho mais. Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho aqui nome tutor, nome e raça. Você poderia estar se perguntando, poxa, eu criei 2 métodos com valores diferentes ali dentro dos parâmetros. Porém, para o Java, ele olha o tipo. Como eu já passei um método construtor passando 2 strings, eu não posso ter um outro método construtor com 2 strings. Então, esse cuidado temos que ter. Temos que saber exatamente o que vamos precisar e cuidar ao manipular. Então, não posso ter 2 métodos construtores com a mesma assinatura. Por exemplo, mais um exemplo aqui legal para vocês verem. Se por um acaso eu tivesse aqui mais um atributo, vamos botar aqui um atributo do tipo inteiro, por exemplo, e eu colocasse aqui, ó, aqui agora eu quero que fique nome, aqui só vamos mudar para idade, eu quero nome e idade, porque ele é um inteiro. Então, eu tenho uma string e um inteiro. E se eu fizer agora o contrário, se eu pedisse para aqui, eu quero que ele fique idade, eu quero idade e raça. Percebam que ele vai permitir as assinaturas, porque ele está vendo que essa assinatura aqui, ele passa uma string e um inteiro. E nessa outra, ela está passando um inteiro e uma string. Dessa forma, ele permite a utilização. Esses erros que estão aqui porque eu não fiz as alterações, tá? Então, não se preocupem com isso. Eu só estou exemplificando para que vocês entendam que podemos construir métodos construtores desde que eles possuam assinaturas diferenciadas. Não posso ter mais de um método construtor com a mesma assinatura. Mesmo que, após o tipo do meu parâmetro, eu tenha ali um nome diferente, né? Como eu falei, se eu quiser usar nome e raça e nome do pet mais o nome do tutor, não vai dar certo porque são string, string, no outro seria string, string. Deu para compreender? Espero que você tenha entendido o que eu quis passar aqui de mensagens relacionadas ao manuseio dos métodos construtores. Se você ficou com alguma dúvida relacionada a esse assunto, coloque ali nos comentários, pergunte, que eu vou te responder na sequência. Se for preciso, criamos mais um vídeo sobre esse tema. E reforça aí o convite. Se você gostou do vídeo, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e eu te vejo no próximo vídeo.